Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre uso da crase. Estão preparados? Então, vamos lá! Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas. Podemos até dizer que a crase é o feminino da preposição ao. Por exemplo, hoje fui ao parque. Parque é uma palavra masculina. Agora vamos substituir a palavra parque por uma palavra feminina, como praia. Hoje fui à praia. Reparou que quando trocamos o substantivo parque, que é masculino, por praia, que é um substantivo feminino, aparecem duas vogais idênticas? Então, para evitar essa repetição, fazemos o uso do acento grave, que indica que ali ocorreu esse fenômeno. Cuidado para não colocar o acento grave desta maneira, pois esse aqui chamamos de acento agudo. Caso você fique na dúvida sobre quando utilizar o acento grave ou não, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o A virar ao, ele receberá o acento grave. Por exemplo, estou entre a cadeira 12 e 14, ou estou entre a cadeira 12 e 14. Vou substituir a palavra cadeira por assento. Estou entre o acento 12 e 14. Quando eu fiz a substituição das palavras, usei somente o artigo o ao invés de ao. Então, a forma correta é estou entre a cadeira 12 e 14, sem crase. Dei um lindo presente à vovó, ou dei um lindo presente à vovó. Para saber se é crase, vamos substituir a palavra vovó por vovô. Dei um lindo presente ao vovô. Então, essa frase aqui é a correta, porque ao substituirmos vovó por vovô, usamos ao invés de o. Para saber se o nome de um lugar admite ou não o uso da crase, podemos substituir o verbo por vim ou estou. Se houver a ocorrência das preposições de ou em, não haverá crase, mas se houver a contração da ou na, aí sim haverá crase. Por exemplo, vamos substituir o verbo vou por vim ou estou. Vim da França, estou na França. A preposição da ou na indica que a palavra é feminina, então há crase. Cheguei à Grécia. Vim da Grécia, estou na Grécia. Então, há crase. Retornarei à Itália. Vim da Itália, estou na Itália. Então, há crase. Vou a Porto Alegre. Vim de Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Já nesse caso, as preposições de e em indicam que a palavra Porto Alegre é masculina. Então, nesse caso, não haverá crase. Retornarei a São Paulo. Vim de São Paulo, estou em São Paulo. Então, sempre quando você utilizar de e em, não haverá crase, pois são palavras masculinas. Situações em que não há indicação de crase. Antes de substantivos masculinos. Exemplos: gosto de andar a pé. Este passeio será feito a cavalo. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Lembrando que para saber se a palavra é masculina ou feminina, utilizamos os artigos o e a. Se a palavra se encaixar com o artigo o, então é um substantivo masculino. Por exemplo, o pé, o cavalo, o prazo. São palavras masculinas, por isso não há um acento indicador de crase. Não há crase antes de verbos. Exemplos: não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Falar, cantar e ajudar são verbos, ou seja, palavras que indicam ações. Antes dos verbos, não há indicação de crase. Não há indicação de crase
em expressões com palavras repetidas. Por exemplo, estamos estudando as expressões mais usadas no dia a dia. Por favor, permaneçam lado a lado. Gota a gota, minha paciência foi se enchendo. Não utilizamos o acento grave em palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Não há crase antes de um numeral, exceto horas. Por exemplo, o número de concorrentes chegou a 527. O hotel fica a 2 quilômetros daqui. O motorista conduzia a 180 km por hora. Antes de horas, utilizamos o acento grave. Exemplos: chegaremos a Brasília às 22 horas. A missa começará à meia-noite. Mas há exceções. Se houver as preposições para, desde, após e entre, não ocorre a crase. Por exemplo, estou esperando você desde as 6 horas. Marcar um almoço para as 13 horas. Nesses casos, não utilizamos o acento grave. Vamos ver se você entendeu. Na frase, vou à escola, há crase ou não? Para isso, substitua a palavra escola por uma masculina, que pode ser shopping. Se você respondeu que há crase, você acertou, porque ao substituir a palavra escola por shopping, fica assim: vou ao shopping. E a preposição ao indica o uso do acento grave. Então, o correto é vou à escola. E na frase vou ler a reportagem, utiliza-se o acento grave ou não? Substitua a palavra reportagem por texto e veja se haverá crase. Vou ler o texto, porque ao substituir a palavra feminina reportagem por uma masculina, no caso texto, não temos a preposição ao, e sim somente o artigo o. Nesse caso, não há crase. E na frase vou à Espanha? Não se esqueça de trocar o verbo vou por vim ou estou. Se ao fazer essa substituição você utilizar as preposições da ou na, sim, haverá crase. Mas se você utilizar as preposições de ou em, não haverá crase. Vim da Espanha. Nesse caso, então, utilizamos o acento grave. Amanhã, meus primos chegarão às 16 horas. Sim, haverá crase, pois ela aparece antes de horas. Cauã fez um lindo desenho a lápis. Nesse caso, não há crase, porque lápis é uma palavra masculina, o lápis. Meu filho está aprendendo a escrever na escola. Não há crase antes de verbos. Gosto de utilizar roupas leves no dia a dia. A crase não deve ser empregada entre palavras repetidas. E essas são algumas regras básicas para o uso da crase. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!